Deputada, na sua opinião, o que é ser de esquerda hoje no Brasil? É ser fiel aos princípios, aos valores e à concepção que a experiência dos partidos socialistas no mundo, né, defendem e que subsistem, independente da crise que ocorreu, né, no leste europeu, com a experiência da União Soviética, mas o socialismo ele sobrevive a tudo isso. Então, ser de esquerda é viver de acordo com esses princípios, com esses valores e com essa concepção que orienta, inclusive, a vida de cada um e a vida da sociedade. A esquerda passou por um processo muito complicado, porque o partido do PT, que se dizia de esquerda, passou por uma crise política com escândalos de corrupção. Que consequências, na sua opinião, isso pode ter para os próximos partidos ou para se discutir uma esquerda hoje? Olha, isso evidentemente termina atingindo todos os que, né, se dizem de esquerda e que têm pautado sua militância política pelo projeto de mudança, e mudança sobretudo do ponto de vista cultural, que é a presença do socialismo na sociedade, é exatamente revolucionar as concepções, os valores, os comportamentos a partir de uma nova compreensão do mundo, da sociedade e da própria política. Mas é uma fase que eu acredito que vai superar, sobretudo através desse esforço de reflexão e de recriação do projeto de esquerda, que é da essência do marxismo, né, o processo de transformação e de dialética da história permanentemente. Eu acho que o fracasso da União Soviética foi exatamente ter se distanciado da concepção marxista da história, da política e da sociedade, que é estar em transformação permanente, né, de modo a se adequar às transformações que ocorrem em toda a sociedade. Então, essa crise, esse processo, que evidentemente pode aparentar um retrocesso, um atraso, né, perdas daqueles que têm se inspirado nesses valores, nesses princípios, mas, por outro lado, é um momento de salto de qualidade, né, de mudança de nível da espiral, né, histórica, social, dialética, das transformações das ideias, dos pensamentos, das concepções, dos valores. Então, eu sou otimista. Eu acho que é até uma oportunidade de revolucionar mais uma vez os conceitos e os princípios do socialismo, sobretudo orientando o nosso comportamento, as nossas relações e as relações de poder na sociedade a partir desses princípios e dessa referência socialista. Certo, a bancada hoje tem como tema principal a reforma política. Além desse tema, quais outros temas urgentes o Brasil precisa? Olha, um tema que deveria ou está na agenda do país, da sociedade, e acredito também que deveria ser do próprio governo e do próprio Congresso, é a questão da democratização dos meios de comunicação de massa, que com a incorporação de novas tecnologias, por exemplo, o modelo digital que vai ser incorporado rapidamente, né, ao sistema de comunicação de massa no país, precisa de um novo ordenamento, de modo a democratizar o acesso a esses meios, que não é outra coisa senão o acesso às informações, que é um poder real. Então, eu entendo que tão importante quanto a questão da reforma política, que está, né, na agenda do país há muitos anos e não sai, né, dos gabinetes do Parlamento brasileiro e do próprio governo, é preciso também enfrentar, né, esse novo momento dos meios de comunicação de massa e criar mecanismos de participação direta da sociedade civil no ordenamento desse quadro institucional que deve controlar e definir os contornos de acesso aos meios de comunicação de massa, que deve ser amplo, deve ser universal e não deve se concentrar mais ainda nas mãos de poucos que controlam, né, o conteúdo da programação, né, a descentralização, né, dessa programação de modo a respeitar as peculiaridades regionais. Então, esse é um tema, a meu ver,
de muita importância, que deveria estar na pauta dos partidos de esquerda, né, das forças políticas e da sociedade civil organizada, até numa tentativa de se precaver contra os excessos de concentração do poder da mídia nas mãos de poucos, se esses novos canais de rádio e TV no modelo digital, que se amplia, se multiplica, né, precisa ser distribuída de forma mais democrática e de forma mais equilibrada entre os que hoje detêm o controle dos meios de comunicação de massa. E criar mecanismos de controle da sociedade sobre a concessão desses canais e sobre a operação desses canais, de modo a respeitar um patrimônio natural, público, que é a informação, os meios de comunicação de massa, que deve ser de competência exclusiva da União na concessão e na outorga desses meios de comunicação de massa. Eu incluiria, portanto, entre as prioridades de uma agenda dos partidos do nosso campo, a questão da democratização dos meios de comunicação de massa. Na sua opinião, deputada, qual a importância da Conferência Caio Prado Júnior, que tem como objetivo principal discutir a esquerda democrática? É necessário, é oportuno, sobretudo vem inspirado, né, numa figura e num modelo de ser humano e de liderança política e de intelectual em nosso país, que foi Caio Prado Júnior, para que, de novo, nós nos coloquemos num patamar, né, de atualidade, de competência capaz de influenciar o pensamento, né, as opiniões, né, as reações da sociedade, para que o ideário socialista, né, volte a influenciar a sociedade e todos os setores que lidam com a questão coletiva. E eu, inclusive, eu saúdo a iniciativa e considero absolutamente necessária, indispensável e oportuna do ponto de vista do momento em que vive a esquerda no mundo e no momento em que o país enfrenta situações importantes do ponto de vista do seu ordenamento institucional e da resposta às transformações céleres e profundas que a sociedade vem sofrendo por conta, né, do processo de globalização, do impacto das inovações tecnológicas e outras questões no mundo que impactam a nossa sociedade. E essa sociedade precisa estar atenta, vigilante e atualizada frente a essa realidade complexa, múltipla, exigente, como se coloca nos dias de hoje, não só para o Brasil, não só para a sociedade brasileira, mas a todas as nações do mundo que querem ter o protagonismo do processo social e do processo histórico na realidade brasileira e na realidade mundial.